Bom, vamos lá então, metabolismo energético, meus lindinhos. Em relação ao metabolismo energético, vamos para a parte 2. Na aula anterior nós falamos sobre a introdução e a fotofosforilação, né? Nós falamos sobre a parte da etapa fotoquímica que ocorre na membrana. Agora nós vamos falar sobre a etapa química que ocorre, beleza? Então, acontece no estroma. Aqui vai ocorrer a fixação do carbono, ou seja, é a conversão do CO2, tá, em açúcares. Para isso, vai utilizar o ATP e o NADPH que foram produzidos na etapa anterior. Tudo bem? E o ATP vai fornecer a energia e o NADPH transporta o hidrogênio para a produção de carbono. Ciclo de Calvin, aqui nessa etapa vai acontecer o ciclo de Calvin, ou também chamado de ciclo das pentoses, ou ainda chamada de via C3. Por que via C3? Porque o primeiro produto detectável é o gliceraldeído 3, é o 3-fosfoglicerato, ou também chamado de PGA, tá bom? O ciclo, por que é chamado de ciclo das pentoses fosfato? Porque o componente inicial e final do ciclo é a ribulose 1,5-bifosfato. Beleza? Então, é o componente inicial e final do ciclo, que é uma pentose. Outra coisa que é muito importante aqui é a enzima rubisco. A enzima rubisco, ela é a enzima chave do processo de ciclo das pentoses. Essa rubisco, o nome dela é, se a gente for traduzir, aquilo ali é uma sigla, né? É ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Quer dizer, ela tem uma função oxigenase, que é ruim para a planta, e tem uma função carboxilase, que é a porção boa. Vocês estavam lembrados que eu falei para vocês que eu ia provar para vocês o porquê que é ocorre, né, a fixação na planta, né? A fotossíntese ela acontece só durante o dia, para você tomar cuidado com o claro e com o escuro. Por exemplo, antigamente falava que era a etapa clara porque não usava diretamente a luz. Era chamado de etapa escura porque não utilizava diretamente a luz. Porém, a luz ela é utilizada para ativar a rubisco. Então, não usa a luz diretamente. Outro, se você voltar na nossa aula do vídeo anterior, você vai ver o seguinte, que na passagem do H+, que acontece durante o dia, na passagem do H+, do estroma para dentro do tilacoide, você reduz o pH do tilacoide, tornando ele mais ácido, e o estroma fica mais básico. E essas enzimas que vão atuar aqui no ciclo de Calvin, todas as enzimas aqui, elas só atuam em pH básico. Ou seja, durante a noite, quando essa passagem de H+ para, tá? Então você reduz o pH do estroma e as atividades elas param, beleza? Então a atividade ela para. Então isso aí é um dos fatores que acontece aí, que eu não gosto de usar claro e escura, tudo bem? Então vamos lá. Explicar nesse ciclo que estava no slide anterior, eu gosto de explicar nesse que eu gosto de fazer em sala de aula, que ele fica mais simples. Então lá você vai fazer primeiro o seguinte, como você vai fazer no seu caderninho, ó, você vai pegar, começa aqui, ribulose 1,5-bifosfato, aí aqui uma molécula intermediária, tá? Molécula intermediária, aqui, aí aqui o fosfoglicerato, tá? O 3-fosfoglicerato, que é o PGA, aí depois aqui o 1,3-bifosfoglicerato, aí aqui gliceraldeído, aqui ribulose fosfato, e aqui volta para a ribulose 1,5-bifosfato. Faz isso aí no seu caderno. E agora nós vamos completar. Beleza? Então acontece o seguinte. Então eu tenho aqui a ribulose 1,5-bifosfato. Deixa eu pegar aqui uma cor. Aí. Eu tenho aqui a ribulose 1,5-bifosfato, que é o componente inicial e final do ciclo. A ribulose, ó, conta comigo, ela tem 5 carbonos, é uma pentose. Por intermédio da rubisco, ela vai acrescentar essa molécula um CO2. Então, ó,
eu tenho uma molécula de 5 carbonos, beleza? Agora vai receber mais um carbono. Então virou uma molécula de 6 carbonos. 6. Que é essa molécula intermediária que você está vendo aí no vídeo. Essa molécula ela é altamente instável. E agora ela é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, que é o 3-fosfoglicerato, que é o primeiro produto detectável desse ciclo. Então, ó, uma molécula de 5 carbonos, que é essa menininha aqui, recebe um CO2, se transformando em uma molécula intermediária altamente instável de 6 carbonos, que é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Ó, esse númerozinho que está aqui embaixo, ó, é o número de carbonos que a molécula tem, 5 e ali 3. Beleza? Então, é isso. Agora, o que vai acontecer? Essa molécula, ela vai receber o ATP que foi produzido, ou seja, ela vai ser fosforilada, tudo bem? Ela vai receber o ATP que veio lá da etapa fotoquímica, produzindo o 1,3-bifosfoglicerato, tá? Que vai ser reduzido, recebendo o hidrogênio, tudo bem, e os elétrons, sendo convertido nesse carboidrato que é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, olha só, presta atenção no que aconteceu. Eu tinha uma molécula de 5 carbonos, opa, deixa eu arrumar minha mão aqui, ó, tá? Ó, 5 carbonos, mais um, virou uma molécula de 6 carbonos, que foi quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Cada uma dessas moléculas recebeu ATP, recebeu hidrogênios do NADPH, tá? Então recebeu fósforo e recebeu hidrogênios, tá? Sendo convertida em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Uma dessas moléculas do gliceraldeído 3-fosfato, que é o PGAL, uma delas sai para a produção de açúcares e a outra vai sair para restabelecer a ribulose. Então, olha só, uma dessas moléculas sai para produzir compostos orgânicos e a outra vem para cá para produzir moléculas de 5 carbono. Só que é o seguinte, ó, grave então. Como é que ficou? A ribulose é um 5-bifosfato, recebeu um carbono, se transformou em uma molécula intermediária de 6, que quebrou em 2, foi hidrolisada em 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, que foi fosforilada, que foi reduzida e convertida a gliceraldeído 3-fosfato, que é um açúcar de 3 carbonos. Então, o primeiro açúcar formado na fotossíntese é uma triose e não uma glicose, que é uma equisose. A glicose vai ser formada depois. Tudo bem? Então, aí uma dessas moléculas agora saiu para formar compostos orgânicos e a outra para ribulose, para restabelecer a ribulose. Só que se você parar para pensar, a conta não bate. Só ocorreu adição de CO2 aqui. Como que, então, uma molécula de 3 carbonos vai originar uma de 5? Não bate. As contas não batem. Então, o que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba o seguinte. Olha só, presta atenção. Tudo isso está acontecendo onde? No estroma. Então, tem vários desses acontecendo ao mesmo tempo. Tem vários acontecendo simultaneamente. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é o seguinte. Para bater as contas, você tem que fazer 3 desses simultaneamente. Devagar. Para de escrever se você estiver escrevendo. Olha para mim, pequeno gafanhoto, para William Lopes, o calvo, esse que tem a careca que brilha. Presta atenção, ó, devagar. Eu tenho 3 moléculas de ribulose, um 5-bifosfato. 3 vezes 5, 15. Então, quantos carbonos eu tenho? 15. Dessas 3 moléculas receberam 3, ó, os números que eu estou falando para vocês está aqui, ó. Beleza? Receberam 3 moléculas de CO2, formando 3 moléculas intermediárias. 3 moléculas intermediárias, ó, vem cá, 3 vezes 6 dão quantos carbonos? 3 vezes 6? 18. Essas 3 moléculas agora, elas foram quebradas em
6 moléculas de gliceraldeído, que gliceraldeído? Perdão. 3 moléculas de 3-fosfoglicerato. Tá? Por isso que é chamado via C3, porque o primeiro produto detectável tem 3 carbonos. Então, ela recebeu 6 ATPs, depois recebeu 6 NADH, formando, então, 6 gliceraldeído 3-fosfatos. 6 vezes 3, quantos carbonos eu tenho? 18. Dessas 6 moléculas, apenas uma saiu daqui e foi produzir compostos orgânicos, ficando 5 gliceraldeído 3-fosfato. 5 vezes 3, 15 carbonos. Através de uma série de reações que acontece aqui, ó, ocorre uma reorganização dessas moléculas. Então, ó, 5 vezes 3, 15. Elas formam, então, 3 moléculas de ribulose fosfato. Então, 3 moléculas de ribulose fosfato. Que recebem 3 moléculas de ATP, formando, então, 3 moléculas de ribulose em um ciclo de fosfato. Agora a conta bate. Lembra que eu falei que tem a fotofosforilação acíclica e cíclica? Uma das explicações. Quantos ATPs eu utilizei aqui? Quantos ATPs? 6. Quantos NADH? 6. Mais quanto ATP? 3. Então eu usei 9 ATP, ao passo que eu usei 6 NADH. Então eu preciso de mais ATP do que NADPH nesse processo de produção. Perfeito? Então esse foi o ciclo de Calvin. Tá? E nesse ciclo de Calvin, então, nós temos 3 etapas. Ó, a etapa da carboxilação. Deixa eu pegar aqui. Opa, não quer trocar a cor? Pronto, ó. A etapa da carboxilação, que vai até o 3-fosfoglicerato, que é o PGA. A etapa da redução, onde vai formar o gliceraldeído 3-fosfato. Tá? E agora presta atenção. Se esse gliceraldeído permanecer no cloroplasto, ele vai produzir amido. Beleza? Se ele permanecer no cloroplasto, ele vai dar origem ao amido. Beleza? Que é estocado temporariamente durante o dia. À noite, esse amido é convertido em sacarose, ele vai ser quebrado e vai ser transportado pelo xilema. Então, ele é estocado temporariamente durante o dia. Se ele sai para o citosol, vai ocorrer a formação de sacarose. Depois vai ser transportada pelo floema, que o principal açúcar transportado pelo floema é a sacarose. Então, ó, se a triose, que é o gliceraldeído 3-fosfato, ele permanecer no cloroplasto, vai formar amido. Se ele for para o citosol, forma sacarose, que depois é transportada pelo floema. Beleza? E a outra etapa que nós temos aqui é a etapa da regeneração, quando essa triose leva à formação novamente de ribulose. Perfeito? Então assim nós terminamos a etapa química. Tem alguns fatores, resumindo então agora aqui o seguinte, ó. Nas reações ditas luminosas, acontece na membrana do tilacoide, vai utilizar a luz, vai utilizar a água na membrana do tilacoide, vai liberar o oxigênio que veio da água, vai produzir o ATP e o NADPH. Esse ATP e NADPH está no estroma, onde participam do ciclo de Calvin, tá? Produzindo açúcares, tá? Consumindo CO2 e aí devolvendo NADP mais e ADP. Perfeito? Então aqui acontece na membrana do tilacoide e aqui acontece no estroma. Então esse aqui é um bom resuminho para vocês. Perfeito? Bom, fatores que afetam a fotossíntese. Isso aqui cai bastante em prova, mas muito mesmo, tá? Fatores que afetam a fotossíntese. Para você que está estudando para o PAS, para o PSS, o fotossíntese normalmente cai no PAS do primeiro ano.
Só que eu já vi cair essa parte aqui de fatores que afetam na fotossíntese em paz do segundo ano, eu já vi cair isso daqui. Tudo bem? Então, o primeiro fator aqui, concentração de CO2. Lembrando que a concentração de CO2 no planeta, ela é entre 0,03 a 0,04, como a gente vê na ecologia, por cento. Essa é a porcentagem de CO2 na atmosfera. Porém, a taxa fotossintética, ela é crescente até atingir 0,3. Então, nesse caso, nós podemos falar que o CO2 ele atua como um fator... Nossa, ficou uma porcaria isso aqui. Ele atua como um fator limitante da fotossíntese. Ele atua como um fator limitante da fotossíntese. Por quê? Vamos olhar no gráfico? Então, aqui é o seguinte. Esse gráfico não ficou muito legal, não. Mas é o seguinte, olha só. Aqui, a fotossíntese, ela é crescente até aqui. Beleza? Até aqui. Tudo bem? Então, ela é crescente até mais ou menos 0,03. Tá? Isso foi testado em laboratório. A nossa taxa fotossintética está na ordem de 0,03 a 0,04. Então, estaria aqui. Ó. Essa é a nossa fotossíntese hoje. Quer ver? Ó, aqui. É aqui que está a nossa fotossíntese. Ou seja, se eu tivesse mais CO2, eu ia ter muito mais fotossíntese. Eu ia ter muito mais fotossíntese. Só que eu estou fazendo isso de fator isolado. Se aumentar CO2, é claro que vai ter muito problema a mais do que isso na nossa atmosfera. Perfeito? Então, é um fator isolado aqui, tá bom? Outro fator que também influencia é a temperatura. Por quê? Elas trabalham em uma temperatura, um ótimo de 35, 40 graus, mais ou menos, o ótimo de temperatura. Quando chega a aproximadamente 45 graus, que está mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, ocorre uma queda drástica na ação das proteínas e das enzimas. Então, a temperatura ela também atua como um fator que influencia na fotossíntese. Se cair demais a temperatura, ou se subir demais a temperatura, as taxas metabólicas elas caem. Tudo bem? Faz tempo que eu não vejo cair tanto isso aqui. Agora, que a luz, esse cai. Beleza? Então, eu gostaria que você soubesse o seguinte. Olha só, primeira coisa. Luz. A taxa fotossintética ela é crescente até atingir um valor limite, tudo bem? Chamado ponto de saturação luminosa ou fótica, tá? Que pode ser luminosa ou fótica, que é o PSL, tudo bem? Então, a fotossíntese ela é crescente até aqui. Então, quer dizer o seguinte. Eu fui adicionando luz, a fotossíntese ela foi aumentando até chegar a este ponto. A partir daqui, outros fatores atuam como limitante da fotossíntese. Tá? Às vezes, todo o sistema fotossintético pode estar sendo utilizado, todas as enzimas estão utilizadas, não é? Pode ter outros fatores que atuam nesse processo. Então, aqui é o ponto de saturação luminosa, que é o ponto máximo que a fotossíntese pode chegar. Tudo bem? Agora, a relação entre fotossíntese e respiração sempre é cobrada. Por quê? A planta, ao mesmo tempo que, por exemplo, durante o dia, ela faz fotossíntese e respira. Durante a noite, ela para de fazer fotossíntese. Pelo amor de Deus, fotossíntese somente durante o dia, hein? Ela para de fazer fotossíntese. E a respiração, ela não para de fazer. Aí, na respiração, ela libera o CO2. E ao liberar o CO2... ela mantém esse CO2 dentro das células que serão utilizadas durante o dia para a produção de carboidratos. Beleza? Então, aqui é o seguinte. O ponto de compensação fótico ou luminoso. Ó, presta atenção numa coisa. Isso daqui, esse ponto de compensação fótico ou luminoso, ele é o ponto onde a taxa de fotossíntese e respiração, elas se equivalem. Então, esse ponto aqui é o ponto de compensação fótico. Tudo bem? É onde equivale. Aqui, nesse ponto,
todo o oxigênio que está sendo liberado pela fotossíntese é utilizado na respiração. E todo o CO2 liberado pela respiração é utilizado na fotossíntese, ou seja, a planta não está realizando troca gasosa com o ambiente. Tudo que ela está produzindo, ela está usando. Agora, o que acontece? O que você precisa saber? É que a planta... Meu cachorrinho está latindo. A planta é o seguinte, a planta, ela precisa crescer. E quem que é o prato de comida da planta? É a fotossíntese. Tudo bem? É a fotossíntese. Então, eu gostaria que você soubesse o seguinte, a planta, para ela realizar um crescimento, ela precisa manter a taxa de fotossíntese acima do ponto de compensação fótico. Por quê? Nesse ponto, é como se ela estivesse numa dieta no qual ela não quer nem emagrecer e nem aumentar de peso. Ou seja, ela está ali. Tudo que ela produz, ela gasta. Para ela crescer, ela precisa, não é, manter a taxa fotossintética acima do ponto de compensação fótico. Beleza? Acima do ponto de compensação fótico. William, mas e se a planta, durante o dia, ela fica mantendo a sua taxa de fotossíntese na taxa de compensação, no ponto de compensação fótico? O que vai acontecer com a planta? A longo prazo, ela pode morrer. Por quê? Porque é o seguinte, a longo prazo, essa planta, por exemplo, se durante o dia ela está empatando, à noite ela consome as suas reservas. Vai chegar um determinado período que ela vai morrer. Tudo bem? Outro ponto que isso aqui pode ser cobrado em prova. Outro ponto que pode ser cobrado naquele desenho lá, é que é o seguinte, acima do ponto de compensação fótico, a planta está fazendo mais fotossíntese do que respirando. Então, ela está liberando oxigênio para o ambiente. Beleza? Abaixo daquele ponto, ela está mais respirando do que fazendo fotossíntese, não é? Então, ela está consumindo o oxigênio. Isso é muito importante, tudo bem? Aí nós temos aqui, então, as referências que eu usei para essa aula, tudo bem? E assim nós terminamos, então, essa segunda parte do metabolismo referente à síntese, tá? Então, nós vimos até agora etapa fotoquímica, etapa química e fatores que afetam a fotossíntese. Beleza? Até mais, gente!